Olá, que bom que você está aí. Em nosso programa passado, nós falamos a respeito do condicionamento social, se sobrepõe às nossas capacidades naturais, impondo limites e criando os mais diversos medos e necessidades de aprovação social, ou seja, carência de valor. Mas o mais importante é que esse condicionamento cria uma barreira, mas não elimina essas capacidades que fazem parte da essência humana. Esses poderes continuam com toda a sua potência em nosso ser, aguardando o momento de uma atitude nossa, para se manifestar em toda a sua plenitude. E qual seria essa atitude? Nós podemos chamar essa atitude de motivação, ou seja, gerar um outro tipo de força que sobreponha essa força do medo. Quando eu lecionava na faculdade, eu gostava muito de criar uma situação bastante prática com os meus alunos para exemplificar a relação entre o medo e a motivação que liberava a capacidade existente adquirida nos primeiros anos de vida. E eu propunha uma aposta entre meus alunos para testar a capacidade de equilíbrio. O desafio era andar sobre uma tábua de aproximadamente 30 metros de comprimento por 1 metro de largura, colocada sobre um piso de concreto. Se eles conseguissem, eu daria R$100 para cada um. Se eles não conseguissem, cada um me daria R$10. Ao fazer essa aposta, essa brincadeirinha, eles davam risada e topavam. E um deles até me dizia o seguinte: olha, professor, isso é a maior moleza e o senhor vai perder uma grana, hein? E esse mesmo aluno me disse o seguinte: professor, eu ando até de olhos vendados. Eu tiro o sapato, o senhor pode colocar uma venda, eu tiro os sapatos e eu vou, ele falou, vou apalpando a borda da tábua com a planta do pé. E com isso eu atravesso. Aí eu fiz uma pergunta para ele: fulano, você tem certeza absoluta da sua capacidade de equilíbrio que permita você executar essa tarefa? E ele respondeu que a certeza era tão grande que ele apostaria até R$10.000 contra os 100 mil. Diante dessa afirmação, eu repercuti a pergunta e ele afirmou categoricamente que tinha certeza absoluta da sua capacidade de equilíbrio. Então eu propus a eles 2 pequenas mudanças nessa aposta. Não seria mais uma tábua, mas uma peça de metal super resistente e que não ficaria mais apoiada no piso, mas sim ligando os 2 últimos andares de 2 prédios de 50 andares. Quando eu fiz a alteração e fiz uma nova proposta, qual foi a reação dele? Ah, professor, assim não dá, e o medo de cair? Eu tenho medo de altura, imagina então essa altura do prédio de 50 andares. Aí eu perguntei para ele, fulano, o que é que aconteceu com essa capacidade de equilíbrio que você tinha certeza absoluta? Ele respondeu: professor, no chão tudo bem, mas nessa altura o medo é maior. Os demais alunos concordaram com ele. No chão tudo bem, mas ligando 2 prédios, 50 andares, não, assim não dá. Eu disse a ele: olha, eu tenho certeza absoluta que você pode atravessar essa peça ligando os 2 prédios. Ele falou: professor, nem a força eu atravesso. Falei: então vamos ver. Você está no último andar desse prédio, com essa peça, como se fosse uma ponte ligando os 2 prédios. Então eu mando botar fogo num prédio onde você está, onde sua única salvação é passar de um prédio para outro, por meio dessa ponte. O que é que você faz? Morre queimado ou atravessa correndo? A resposta foi imediata: atravessa correndo, professor. E foi uma gargalhada geral e uma grande verdade que foi dita. Porque deu uma resposta que nós também daríamos se nós tivéssemos a situação.
porque a motivação para salvar a própria vida superou o medo de cair e sua capacidade manifestou-se prontamente. Porque lá no registro da mente dele, tinha o seguinte: esse corpo não resiste ao fogo, mas ele tem a capacidade de equilíbrio para andar sobre aquela peça. Então nós podemos concluir que essas capacidades já desenvolvidas no seu estágio básico estão esperando por nossas ações, de motivações, para se manifestarem e se intensificarem. Nós teremos assuntos próprios para abordarmos a respeito desse tópico, motivações, como superar isso aí. Mas o que eu quero fazer agora, eu quero encerrar o meu programa com uma produção de Fernando Pessoa, e essa produção se chama Palco da Vida. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Porque há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos encontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições dos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no primado. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar: eu errei. Ousadia para dizer: me perdoa. É sensibilidade para expressar: eu preciso de você. É ter capacidade para dizer: eu te amo. É ter humildade da receptividade. Desejo mesmo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de você mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um obstáculo imperdível, ainda que apresente dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Escolham pensar nesse assunto. Obrigado e até o próximo programa.